Eu quero ler o Salmo 133, mas não vou basear nele hoje. Mas o Salmo 133 vai ser a base da nossa estação comunhão, nesses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, a gente vai estar falando de comunhão. Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Se eu não viajar, quarta-feira, lembra, o culto agora não tem culto mais segunda e não tem culto mais na quinta. Os nossos cultos agora é quarta-feira. Então, se eu não for para Manaus, no dia 9, que é terça-feira, quarta-feira eu vou ministrar uma palavra sobre esse texto, trazendo de novo à nossa memória a relação entre o Monte Hermon e o Monte Sião, dentro desse padrão de comunhão. Mas hoje eu quero falar em Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Da multidão dos que creram, ou dos que criam, era um só o coração e um só a alma. Quando nós começarmos a entender o propósito do Evangelho, quando nós começarmos a entender o propósito de Deus, Deus sempre sonhou com uma grande família. Quando ele chama Abraão, ele fala para Abraão que ia dar a Abraão muitos filhos, uma multidão de filhos. Você vai ser pai de uma grande nação. A gente precisa começar a entender, e eu quero fazer um convite para você, toda vez que você vier para o culto. E eu quero pedir para você, olha, nós estamos em época de férias, não está tendo aula às quartas-feiras. Você não trabalha até mais tarde, então não deixe de vir no culto quarta-feira. A gente está de férias nas células. Então você não tem desculpa, é porque eu estou cansado, eu não vou no culto. Querido, sabe uma coisa que eu vou falar com você, depois de 42 anos vivendo dentro da igreja, uma das mentiras mais cabeludas que tem dentro da igreja é alguém que fala assim: não, eu não vou no culto durante a semana porque eu estou dedicando a minha família. Mentira! Você chega na casa do irmão, ele está assistindo a novela das 8, e brigando com o menino e dizendo: sai da frente, deixa, ô pai, não, agora não, estou jogando videogame, estou assistindo o meu jogo. Querido, eu quero te convidar, sabe por quê? Sabe por que eu estava pensando? Às vezes tem casais que o único lugar que ele tem comunhão é dentro da igreja. Quando chega, senta um do lado do outro, pega o filho e coloca no colo. Ele passa a semana toda sem colocar o filho no colo. Chega aqui, ele bota o filho, porque o filho está fazendo bagunça na igreja. Aí ele pega: menino, fica quieto aqui, senta ele no colo. É o único momento que ele senta o filho no colo. Deixa eu te falar de um dos maiores homens da história da humanidade, o filósofo Friedrich Nietzsche. Quando eu comecei a estudar Nietzsche, eu quis estudar a biografia desse homem, eu quis saber quem era ele. E ele diz na sua biografia, conta que ele fala que ele era filho de pastor e neto de pastor anglicano. E ele fala: o momento em que eu via o meu pai por mais tempo é quando eu sentava na primeira fila de bancada da igreja e o via pregando um sermão de 30 minutos. Muitos dos seus filhos e dos seus casamentos, o maior momento de relacionamento é quando você está sentado junto aqui dentro da igreja. Então quero fazer um convite: quando você vier para o culto da quarta-feira, quando você vier para o culto do domingo, venha para cultuar em família, e não apenas na sua família, mas nessa grande família que é o corpo de Cristo. E essa família é muito linda, é muito agitada e não briga por qualquer razão. E se brigar, acaba pedindo perdão. Amém? Então quando você vier para o culto, venha para cultuar em família. Venha para sentar junto. Senta do lado da sua esposa, pega seu filho, senta ele no colo. Querido, eu amo a salinha, eu gosto dos filhos sendo ministrados ali, mas eu criei as minhas filhas sentadas comigo no culto da igreja, e muitas vezes eu pregando e elas sentadas lá. Como a Sofia está ali me ouvindo.
Então aprenda isso, venha para o culto para cultuar em família. É o momento em que nós nos reunimos, é o momento em que a gente está junto. Mas isso não resume a nossa comunhão, porque a comunhão não se faz de sentar um do lado do outro. A comunhão se faz de relacionamento. A palavra koinonia é a palavra grega para comunhão e quer dizer relacionamento, coletividade, parceria. Nós precisamos ser parceiros. Nós precisamos caminhar junto. E a definição da comunhão lá no dicionário é realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação, por exemplo, com ideais. Quando a gente está vivendo de comunhão, a gente está pregando comunhão e falando que vive em comunhão, nós temos que entender que os nossos ideais precisam ser os mesmos. Nós precisamos caminhar sobre o mesmo propósito, olhar para a mesma direção, como igreja. Eu tenho a minha vida lá com a minha família, as minhas coisas particulares, você tem a sua. Mas quando se fala de reino de Deus, quando se fala de coisas de Deus, e deixa eu te falar, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Eu estava num lugar que estava tendo uma festa, e de repente eu vi um irmão dançando na festa. E alguém chegou perto de mim e falou: não, pastor, absurdo aquilo ali e tal. Eu falei: cara, a culpa é nossa. Sabe por quê? Quem tinha que estar fazendo festa era a gente. Era a igreja que tinha que estar aqui festejando, dançando, pulando, celebrando, porque a dança, ela é da cultura dos judeus. E você viu o nosso presidente dizendo que não vai abrir mão da nossa cultura judaico-cristã, das nossas heranças judaico-cristã. Então a festa é nossa cultura, nós herdamos isso do povo judeu. Mas a gente abriu mão disso e deixou que o mundo celebre. Aí o seu filho conquista alguma coisa, e aí ele vai lá para a festa do mundo celebrar. Porque a igreja não tem festa. Eu estou pensando umas coisas meio malucas aqui, daqui a pouco eu vou começar a propor para nós. Você vai falar amém, não? Fala amém, fala. Vai ser bom, você vai gostar. Você vai gostar. Você vai ver. A gente precisa começar a celebrar as nossas conquistas, irmão. É um filho que nasceu, vamos fazer uma festa na igreja, vamos dançar. Eu lembro uma vez que estava tendo uma festa dançante aqui na igreja. A gente tinha colocado luz colorida, misericórdia, esse negócio de luz colorida. Aí alguém chegou para mim ali fora e falou assim: isso é um absurdo. Lembrando, era uma moça que estava morando junto com o rapaz. Ela disse: isso é um absurdo, eu não concordo com isso. Eu não concordo com dançar na igreja. Eu falei: minha filha, eu não concordo com aquilo que a Bíblia não concorda. E a Bíblia não concorda, por exemplo, com fornicação. Pecado é pecado. Fala aí de novo aí. Eu vi um xaramanai aí. Cheio. Então a gente precisa entender essas coisas. E absorver isso na nossa vida, querido. Nós não vamos abrir mão da nossa herança. Tem coisa, Adriano, que é nossa e nós demos para o mundo. Não fica para você. É pecado ir na praia. Crente não pode ir na praia porque é pecado. Porque, meu irmão, quem fez a praia foi o meu pai. E se ele fez para mim. Porque tudo que um pai faz é para o filho. Você não vai dizer glória a Deus por isso, não? Quando você for para a praia, você me leva. É nossa. Quando eu morei em Linhares, né? Aí os capixabas ficavam me zoando, falando: o David aí, mineiro vem morar aqui por causa da praia. Eu falei: meu irmão, você está enganado, a praia é dos mineiros, você só cuida dela para nós. Gente, pelo amor, se tem alguém aí capixaba, era brincadeira, tá? Mas eu brincava com eles, falando isso, falava: que nada, rapaz, a praia é nossa, vocês só cuidam dela para gente. Mas a gente precisa entender que nós somos filhos e tudo que Deus faz é para nós. E a gente vai voltar para esse lugar, amém? A gente está voltando. Pastor, isso é utopia. Deixa eu te falar, o Bolsonaro ser presidente da República era utopia. E ele está lá sentado na cadeira mais poderosa do nosso país. Um governo judaico-cristão era utopia. E nós vimos a nossa ministra lá falando, né? Menino é menino, menina é menina. Acabou, até mudaram os trem todo, negócio do azul, do rosa, povo besta, né? Eu até postei hoje, eu nem acompanho. Como é que é o nome daquele comediante lá? Quem viu a postagem que eu publiquei lá? Como é que é o nome? Neme? Como é que é? Neme. Michael Neme. Como é que é? Eu vi.
Não estou entendendo. Eu sei que é um cara lá, que é comediante, que é cristão, tem um monte de gente que segue. Jonathan Neme. É esse aí, eu acho que é esse aí. E aí eu compartilhei lá, ele falando que a cultura está tão desgraçada, está tão arrebentada, que as pessoas querem interpretar as coisas conforme não conseguem entender. Mas era utopia a gente ter um governo desse estabelecido em Deus. O ministro das Relações Exteriores falou: nós não vamos abrir mão de Deus, Deus é o nosso centro, Deus acima, como é que é? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Não, ao contrário, né? Sei lá, é isso mesmo, Deus está acima de tudo mesmo, acabou. Então entenda essas coisas, querido, e viva por isso. Então, se falarem que é utopia esse negócio de comunhão, você vai falar: era utopia também o Bolsonaro ser presidente. Fazendo campanha de dentro de casa, sentado numa mesinha, com um monte de luz arranjada, amarrada com arame, assim, ele fazendo a campanha. E ele é o nosso presidente hoje. Como era utopia o Lula quando ele foi eleito também, um cara iletrado, um cara que não tinha estudo. Eu não tenho problema em repetir que eu tomei um tapa na cara no dia da posse dele, porque eu falava: eu vou votar num cara que não tem nem diploma. Ele falou: tá aqui, para vocês que falaram que eu não tinha diploma, meu primeiro diploma, presidente da República. Então Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. E eu acredito naquilo que Deus propôs para nós, e nós vamos viver em comunhão, querido, pelo amor de Deus. Chega à noite, não fica em casa assistindo televisão, não, está quente, sai de casa, não faz igual a minha esposa, não. Vamos sentar na porta da rua? Não, sentar na porta da rua. O que eu vou fazer sentar na porta da rua? Vai visitar um irmão, vai tomar um suco gelado na casa da irmã, vai viver em comunhão, que vamos nos relacionar. Deixa essa verdade acontecer na nossa vida. A Áquila tem a mania de falar: vamos sentar na porta de casa. Vamos sentar primeiro, na porta de casa tem barata. E eu não gosto de barata. Não é que eu tenho medo, eu só não gosto delas. Mas vive em comunhão. Atos, o livro de Atos, o texto que nós lemos, diz que a igreja de Atos, eles tinham tudo em comum, era um só coração e uma só alma. Eles percebiam a mesma coisa, sentiam a mesma coisa. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículos 13 e 15. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso não é invenção da CLPA não, querido, não é invenção da cabeça do pastor David não, isso é bíblico. É a palavra de Deus que está falando que a gente precisa viver essa vida em comum. É ver sentado à mesa, a mesma mesa, tanto que tem uma mansão, quanto que mora de aluguel num casebrezinho, e os mesmos falando das mesmas coisas, comendo a mesma comida, e se alegrando no Senhor, repartindo o mesmo pão. A gente precisa entrar para esse lugar de vida. Atos capítulo 4, versículo 34, fala que naquela igreja primitiva, não tinha nenhum necessitado. A gente precisa criar uma verdade dentro do nosso coração, de quando a gente vier para a igreja e sentar, e saber que tem um irmão, como nós fizemos aqui na virada, Deus deu uma direção, e eu vi pessoas fazendo isso. O Senhor falou que algumas pessoas iam ofertar na vida de outras pessoas. Nem sempre Deus está querendo que você traga uma oferta. Assim, a oferta aqui no gasofilácio, ela é importante, porque a gente tem despesas, a gente tem compromissos a serem cumpridos. Mas às vezes Deus quer que você abençoe uma pessoa que está necessitada, que está precisando de alguma coisa, e a gente precisa viver nesse lugar. Há uma palavra profética em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, coloca para mim, Igor, Deuteronômio 15, 4, deixa eu ler esse texto com você, dá para pôr aí? Deuteronômio 15, 4, contudo, não haverá entre ti, o que está escrito, querido? Pobre algum, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres. Você sabe qual é a terra que Deus nos deu para possuir? É o Brasil. O Senhor te plantou aqui, o Senhor fez você ser brasileiro, Ele fez você nascer aqui, e Ele vai te abençoar aqui, porque aonde você botar a planta dos seus pés, o Senhor vai te abençoar. Então entenda, querido, há uma promessa de Deus de que não haverá pobre algum no nosso meio.
Eu não estou falando de preguiçoso, porque a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. A Bíblia diz que o preguiçoso vai passar fome. Mas a Bíblia está falando de homens e mulheres destemidos, dispostos, que arregaçam a sua manga, que acordam cedo, que trabalham. A Bíblia diz que não vai haver pobre no nosso meio. E se porventura alguém tiver necessidade de alguma coisa, Deus vai levantar outro alguém para ajudar. Amém? Entenda, querido, são princípios bíblicos. Eu quero viver em comunhão, mas eu preciso viver estabelecido na palavra de Deus. E mais uma vez eu vou te dizer, não deixe ninguém usurpar você. Não dê a comida, dê a semente. Não dê nada pronto, dê a enxada. Não é assim? Sabe, eu vi a posse. Eu gosto de política, tá, querido? Eu gosto de assistir, eu gosto de ler, eu gosto. Eu vi a posse do filho do Ratinho, governador do Paraná. É isso mesmo, né? É Paraná ou Pará? Paraná. E na posse dele, ele começou a dizer que o pai dele fazia algo que o irritava muito. Que o pai dele acordava muito cedo para fazer programas de rádio. E todo dia o pai dele passava no quarto dele, e ele tinha 5, 6 anos de idade, tirava o cobertor e dizia, isso não é hora de homem estar na cama, acorda. E quando ele estava falando isso, ele virou para o pai dele chorando e disse, pai, muito obrigado por ter tirado o meu cobertor. Querido, você quer fazer homem, é por isso eu amo a Bíblia. Quando Davi está falando para Salomão, ele fala, seja homem. Toda vez que isso quer dizer que você tem que ser disposto, você tem que ser alguém que está disposto a vencer. E a nossa comunhão, e aí eu estou dizendo, cola em quem tem energia, quem tem gás, não cola em quem não tem. E se porventura tem alguém aqui que não tem, vai tomar, porque senão você vai perder um monte de amigos. Porque eu estou orientando para eles não andar com você. Se você é pessimista, murmurador, toma uma direção a partir de hoje e deixa de ser. Amém? Não terá pobre algum entre vocês. Por quê? Porque todos vão ter. E, eu estou com muita esperança com o Brasil. Eu estou com muita esperança. Vai ter emprego para todo mundo. Não vai ter desempregado no nosso meio, em nome de Jesus. Sabe? Eu estou percebendo isso. Aquela empresa que você sonhou em abrir, você vai abrir, vai dar certo. Você vai começar o seu negócio, você vai ver, Deus vai te honrar, vai romper, vai. Aleluia. É porque o Bolsonaro é presidente? Não, é porque a gente está debaixo do governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a majestade sobre os seus ombros. O nosso problema é que às vezes a gente não vive aquilo que é para a gente viver. A gente não absorve a verdade de Deus em nós. Eu não dependo da palavra do Bolsonaro, mas se Deus colocou ele lá, e agora é um homem que tem um coração em Deus, aleluia, vai ser melhor ainda. Já estava bom com um governo maldito, imagina agora com um governo bendito. Aleluia. Mas para você andar nessa realidade, eu já estou quase terminando. Para isso se tornar realidade, eu quero falar sobre 3 verdades que você precisa caminhar sobre elas. Porque não adianta, querido, você ouvir uma palavra como essa e sair, uau, eu vou viver comunhão, vai dar tudo certo na minha vida, eu vou me relacionar, eu vou tomar um suco gelado amanhã lá na casa do Alexandre, amém, glória a Deus por isso. Mas você precisa entender as verdades sobre isso. Eu quero te falar sobre 3 lugares que você precisa andar. O primeiro deles você precisa se preparar interiormente. Querido, se sua alma estiver arregaçada, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque a alma velha só faz... Aleluia. A alma velha só faz merda. A alma velha só faz trem errado. Querido, se sua alma é velha, se você é um homem ferido, uma mulher ferida, se você carrega dores, você só vai carregar e levar dores e não vai construir nada. Se você é fruto de decepções, porque o ano passado passou. Nós estamos no ano novo. Porque há 10 anos atrás, meu irmão, há 10 anos atrás já passou, você é uma nova criatura, tudo se fez novo, tudo se fez novo, e não é tudo só aqui, é tudo aqui, é tudo. Quando eu começar a entender a Bíblia, e aí eu vou me preparar, a minha alma, se você não estiver preparado para chegar nos lugares altos, no meio do caminho você vai cansar e vai desistir.
porque ele me levará para lugares altos. Eu estava meditando, em Abacuque 3, e ele me levará, não, Abacuque, finalzinho de Abacuque, aí ele me levará para lugares altos, mas para eu chegar lá, eu vou ter que subir. E subir cansa, não cansa? Sim ou não? Quem já subiu o pico da Ibituruna a pé? Irmão, a gente chega lá morto, não é, Paulo? Cansado. Eu me lembro que quando eu subi, a descida foi pior ainda, porque os meus pés foram. Eu estava com um tênis que eu tinha ganhado dos Estados Unidos. Meu pai estava nos Estados Unidos, mandou um tênis para mim, eu quis ir com ele, né? Mas sabe aqueles tênis que sempre, nunca vem no tamanho certo, né? Então o meu era mais largo, e aí o pé ficou folgado lá dentro, e aí os meus dedos foram dobrando assim lá dentro. Quando eu cheguei aqui embaixo, tinha a marca dos meus dedos assim na ponta do tênis, e tudo arrebentado, cheio de calo. Mas subir exige esforço. Porque eu sei que o Senhor vai me levar para lugares altos. Mas você está pronto, está disposto? Você está preparado fisicamente? Você está preparado psicologicamente, emocionalmente? Você está preparado espiritualmente para chegar nesses lugares em Deus? Ei! O Senhor vai me levar para lugares altos, mas eu estou com um problema na coluna, então vai tratar logo, porque vai depender de esforço, você vai ter que correr, tem hora que você vai ter que atravessar muralhas, ou subir barrancos. Então se prepare internamente para esse tempo que Deus... eu estou imaginando quando chegar no final do ano na estação de adoração, como é que não vai ser? Nós já estamos preparando radicais livres para novembro. Já estamos fazendo uns contatos abençoados aí. Mas eu tenho que estar preparado para isso, querido. Então diga comigo assim, eu preciso primeiro me preparar interiormente. Querido, a Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina tudo. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhagens não secam e não caem, e dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Prepare-se, isso, pode aplaudir ao Senhor. Então comece a se preparar, a sua mente tem que estar preparada para aquilo que Deus vai fazer. O seu emocional, por que não, querido? Há um lugar em Deus para você. Para de olhar para quem está dando errado e começa a olhar para quem está dando certo. Para de olhar para quem fala mal de você e olha para quem está falando bem de você. Tem um monte de gente que gosta de você. Tem um monte de gente que torce pelo seu sucesso. Mas tem quem torce contra. Tem. Não vou mentir para você não. Mas e daí? E daí? E daí? Você está entendendo? Prepare-se. Prepare a sua alma. Prepare a sua mente. Prepare o seu corpo para aquilo que Deus vai fazer. Essa é o primeiro alicerce que você precisa ter para viver aquilo que Deus tem para você. Essa é o primeiro lugar que vai te lançar para aquilo que Deus tem para você. O segundo lugar é que você tem que preparar o ambiente externo. Ei, escute o que eu vou dizer. Você precisa preparar o ambiente externo. É por isso que, hoje, depois do ensaio, eu, o Marlos, o Kemble, nós ficamos aqui arrumando aqui, não foi? Mexendo nos cabos, tem uns cabos embolados ali, a gente veio e mexeu, eles vieram com a fita, pregaram o cabinho que está passando aqui, e a gente está preparado para quê? Para quando você chegar. Eu cheguei, olhei, eu sou chato, mas eu não sou doente, eu era, sou mais não, tá, Marcelo? Eu acho que não. Será que eu sou? Eu cheguei e vi, o púlpito estava mais para cá, eu cheguei e coloquei ele no meio. Aí eu olho assim no meio certinho, coloquei ele aqui no meio. Aí quando eu olhei, as cadeiras estavam meio tortas. Aí eu chamei, querido, Gabriel,
Vem cá me ajudar. E a gente mexeu. Mas é porque eu estava preparando o ambiente para quando vocês chegassem, para quando vocês chegarem, se sentirem bem. Eu estava preparando um ambiente externo. Sabe? E deixa eu te falar uma coisa. Diante de Deus, quando eu arrumo as cadeiras, eu estou manifestando aquilo que está dentro de mim. E se tem uma luta que eu luto todo dia, é para ser organizado na minha vida. Para colocar as coisas tudo no lugar. Eu sou chato com essas coisas, sabe, querido? Eu fico tentando pôr as coisas tudo no lugar. Eu brigo lá em casa, 4 mulheres, tudo bagunceira, meu Deus do céu. Olha aqui, está fora do lugar, eu já falei com vocês aqui. Tira esse negócio daqui, vão pôr ali. Não, não põe aqui, não faz aqui. Não. Mas quando eu estou vivendo em Deus e estou preparando um lugar, eu começo a manifestar o que está dentro. Se aqui dentro está organizado, eu começo a organizar. Então, o ambiente externo. E o ambiente externo, eu preciso começar a colocar as coisas tudo no lugar certinho. Eu preciso preparar, a sua casa precisa ser um lugar. Eu quero viver comunhão, então começa a preparar a sua casa para as pessoas visitarem você e se sentirem bem lá dentro da sua casa. Sabe, quem sabe Deus nos dê essa direção, porque a gente vai colocar logo o ar-condicionado ou o climatizador aqui. A gente estava até pensando em fazer alguma coisa para subir o teto. Depois pensei, não, é melhor assim, porque aí o ar gela mais e fica mais geladinho, fica mais gostoso. É preparar um ambiente externo, querido. Já pensou você chegar aqui, eu estar vestido de qualquer jeito, tá vendo como é que eu estou bonito hoje? É porque quando eu fui vestir, eu falei, não, tem que vestir uma camisa nova que eu ganhei, Brunão que me deu. Vou abotoar aqui o botão que está abotoado. Aí ficou mais bonito agora. Quando você vem, você se arruma, você quer encontrar alguém, você se arruma, porque é um ambiente externo, você quer transmitir uma boa impressão, é ou não é? Então aprenda isso, querido, você precisa preparar o ambiente, e quer viver em comunhão, então começa a preparar o ambiente externo, e um dos ambientes externos que você precisa preparar é a sua cara. Chegar perto da pessoa com cara de amargura, de dor, de sofrimento. Não, esteja sorrindo, manifesta. Pastor, mas aqui dentro está ruim. Então arruma o que está ruim aí primeiro. Mas começa a manifestar algo bom. Primeiro eu arrumo aqui dentro, depois eu começo a arrumar do lado de fora. Amém? Amém? Aleluia. E o terceiro é exercer a hospitalidade, a harmonia, o acolhimento. Querido, se você quer viver a estação comunhão, e deixa eu te falar, a comunhão é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Acredite nessa palavra, não só porque eu estou falando, mas porque a Bíblia está falando. Essa estação comunhão, ela não só vai trazer relacionamentos saudáveis, mas ela vai trazer bênção, prosperidade, vida sobre nós, unção sobre a igreja. É tempo da gente cuidar o que está aqui dentro. É isso, Júnior? Aquele que é fiel no pouco vai ser colocado no muito. Deixa a gente cuidar de você, querido. Exercer acolhimento, hospitalidade, harmonia. Eu preparo o ambiente interno, eu preparo o ambiente externo, e agora eu começo a exercer a hospitalidade, eu começo a exercer o acolhimento, eu começo a exercer a harmonia. Acolher é abrir o coração para as pessoas se relacionarem com a gente. Eu não vou com a cara de fulano. Abre seu coração. Quem sabe é só a cara dele que é feio, mas por dentro ele é bonito. Abre seu coração para se relacionar. Abre seu coração para receber algo de alguém. Eu amo João capítulo 4, quando Jesus chega e está lá uma mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos e o que tinha agora não era dela. Imagina o coração dessa mulher, irmã Valmira. 5 relacionamentos já tinham dado errado, e agora ela estava num que não era dela. Jesus chega para aquela mulher e fala assim, me dê água. Ele está dizendo, você tem alguma coisa para mim?
Por mais que você está cheio de dor, por mais que você está cheio de problema, por mais que você está cheio de amargura, ainda assim, por mais que eu seja Jesus, o Filho de Deus, e tenha uma água eterna para te dar, você tem algo para mim, me dá água. Talvez tenha uma pessoa do seu lado que você ainda nem cumprimentou, mas essa pessoa tem algo para você. Eu gosto de uma música do Sérgio Lopes, que ele fala assim, ó: a mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar e um dia levantar alguém, que pode até mesmo ser você. Sabia disso? Porque aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que eu planto, eu colho. Se acolho alguém, eu transmito receptividade, eu transmito interesse. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se eu estiver errado, você me corrija. Mas não é bom quando você vai a algum lugar. Você que está nos visitando aqui, quando chegou, não é bom quando você está chegando e alguém chega para você e diz: que bom que você veio, seja bem-vindo no nosso meio. É bom ou não é? É ou não é? Não é horrível quando você vai na casa de alguém que você chega, aí o marido vem e diz: oh, que bom que você está aqui. Aí vem a mãe: oh, que bom. Aí o filho passa e passa para lá e passa para cá e não te cumprimenta. Você não se sente mal? Poxa, a pessoa nem veio aqui me cumprimentar. Demonstre interesse pelas pessoas. Demonstre interesse pelos seus vizinhos. Querido, deixa eu te falar, eu vou até falar mais baixo. Quando nós viemos para cá, eu vou repetir isso até você entender isso. Quando nós viemos para cá, eu fui em vizinho por vizinho, falei: olha, a nossa igreja está vindo para cá e tal, o que vocês acham? Não, é benção, é benção. E todos falaram a mesma coisa: você vai ter problema com um vizinho, fulano de tal, e apontava o fulano, só ele que vai dar problema. Eu fui no outro, e fui no outro, e fui no outro, só ele que vai dar problema. Sabe, esse que ia dar problema, ele assiste os cultos aqui, se você não percebeu. Ontem, ele foi lá antes de ontem, ele foi lá na minha casa e me deu milho. Ele faz doce na casa dele e leva para mim, Natália. Ele colheu milho lá na casa dele e levou para mim. Está lá para me fazer milho cozido, que eu gosto. Sabe, queridos, mostre interesse pelas pessoas. Às vezes eu estou lá em casa, eu saio, vou lá e sento e bato papo, converso. Eu também faço doce, levo para ele. Você gosta disso aqui? Toma aqui, que eu tô... Demonstre interesse pelas pessoas, para que você possa viver essa comunhão verdadeira na sua vida, amém? É gostoso quando alguém demonstra interesse por nós. As pessoas se sentem valorizadas quando alguém demonstra interesse. Então comece a valorizar as pessoas. E olha, às vezes dentro da igreja tem alguém sentado do seu lado que tem uma pérola para você, e você não tem essa pérola ainda porque você não convive, não se relaciona com essa pessoa. Às vezes uma criança tem um ensinamento que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Mas aí você fecha a cara. Por isso que eu gosto que quando termina o culto, a gente fica ali fora, bate papo. Meia hora que você ficar ali fora não vai roubar o seu tempo. Vamos bater papo, vamos sair, vamos para a lanchonete junto. Vamos comer um lanche junto, paga para o pastor. Aí essa é a hora que você fala amém, meu irmão. Se você vai pagar pastor é porque você tem dinheiro. Ou não sabe nem receber a bênção. O segredo é gerar relacionamentos saudáveis. É gerar relacionamento. Agora escuta o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se você está se relacionando com alguém que está te acrescentando dores, sai fora. Não é bênção de Deus. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então um relacionamento abençoado, ele vai fazer com que eu enriqueça em alguma coisa. Em algum aspecto esse relacionamento vai me enriquecer e vai ser bênção na minha vida. E não vai aumentar as dores que eu já tenho. Se eu acolho alguém, eu transmito receptividade, já falei isso aqui. Então aprenda essas coisas, querido. Deus quer que a gente caminhe sobre esses lugares nele. E quando você aprender a andar nesses lugares, você vai ver aonde Deus vai te levar. A comunhão, ela produz vida, ela traz vida. O relacionamento, ela traz a bênção de Deus. A Bíblia diz que eu não posso dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão. É mentira você... Não, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Com quem que você relaciona aqui dentro? Não, esses irmãos... Mentira. Mentira. O princípio do relacionamento, eu começo aqui. Paulo ele já dizia, primeiro aqui no material, no físico, depois no espiritual.
Amém? Você entendeu? Se você entendeu, fica de pé. Dá um glória a Deus, um aleluia. Porque você entendeu a palavra nessa noite. Aleluia.